A invenção da pílula anticoncepcional deu à mulher a chance e o direito de escolher o melhor momento para ter filhos. Isso foi há 50 anos. O método obriga as mulheres a ingerir o medicamento diariamente. Pelo menos era assim desde o início. E 5 décadas depois, os contraceptivos não orais ganham mais espaço e cada vez mais adesão por parte das brasileiras, que podem escolher entre várias opções. Tem o DIU, que dura, enfim, anos e anos, tem adesivo, que é administrado semanalmente, mas qual é o método mais indicado para cada mulher? A gente convidou o médico ginecologista e obstetra Valentino Antônio Magno para esclarecer as dúvidas. Doutor Valentino, seja muito bem-vindo, boa noite. Sarah. Boa noite. Bom, hoje em dia, entre as brasileiras, entre as suas pacientes também, qual é o método contraceptivo mais, não vou dizer em moda, porque isso não é uma questão de moda, mas o mais usado, assim, o preferido pelas pacientes? Eu acho que a pílula é mundial, né? A mulher tem muito mais praticidade para usar pílula, é um método mais conhecido, é um método que ela tem um controle fácil, né? E por outro lado é onde as inovações da medicina acontecem mais rapidamente. Então tudo que sai de novo sai primeiro na pílula. Ah, diminuição de hormônio. Diminuição de hormônio, mudança, algum tipo novo de hormônio que é usado. Porque os hormônios que são usados na pílula, eles obedecem sempre 2 regras, né? Um estrogênio e um progestagênio, ou só o progestagênio. Então, na verdade, são classes de hormônios e que sofrem modificações, vão melhorando. E na pílula isso sempre acontece antes. Esses hormônios, eles impedem que o óvulo amadureça, digamos. Os hormônios, né, as formulações hormonais, seja da injeção, da pílula, dos implantes, elas são assim. Tu tem um estrogênio com progestagênio ou um progestagênio. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles básico é impedir a ovulação. Então, todo o teu mês tu não vai gerar o óvulo que tu geraria naturalmente. Então, tu tem um controle do teu ciclo, porque tu consegue regular com cuidado isso, né? Controlando teu sangramento. Alguns métodos tu vai sangrar, com outros tu não vai sangrar. Hoje em dia tem muitas pílulas de uso contínuo. Pois é, essa pílula de uso contínuo, muitas mulheres, elas adotam essa pílula na sua pílula comum, aquela pílula que tem 21, né? Perfeito. Ciclo de 21, depois uma semana de pausa, elas vão juntando uma cartela na outra. É essa pílula de uso contínuo ou deve se usar uma pílula especialmente para isso? Pode ser, Sarah, pode ser. Eu costumo sempre dizer para as pacientes o seguinte: não adianta brigar com o anticoncepcional. Tu tem que achar um método que seja bom para ti. Senão tu sempre vai sair perdendo, né? Porque tem uma hora que a paciente fica... ela não quer pílula, ela não quer injeção, ela não quer... Então não adianta, ela tem que achar um método, certo? A partir daí se viu que uma das maiores queixas era a época da menstruação. E os anticoncepcionais novos, basicamente os hormonais, começaram a ser desenvolvidos com formulações contínuas, 28 comprimidos, para que ela usasse o mês inteiro. Então, hoje em dia já tem alguns produtos que vêm assim, mas nada impede que a mulher tenha a pílula dela de 21 dias e que ela não faça a pausa de 7. Quando acabar o 21, ela siga usando. E depois de um tempo tem que dar alguma pausa ou não é preciso? Não. Então, assim, mitos, tá? Da pílula que estão equivocados. Aí eu tenho que fazer pausa depois de um tempo. Tá errado. Eu tenho que trocar a pílula depois de um tempo porque o corpo acostuma. Tá errado. Essa eu não tinha ouvido ainda. Muitas pacientes têm essa dúvida. Não se faz, tá? Se a paciente está bem adaptada com a pílula, ela deve manter. A eficácia não cai ao longo do tempo. Você trouxe outros aqui, né? Isso aqui é um DIU. É porque eu acho importante que a pílula é uma coisa muito... Você mostrar tão pequenininho, né? Mas vamos ver se eu consigo Sarah, mostrar aqui. A pílula é uma coisa muito comum e que todo mundo conhece, a injeção também, mas existe outras formas da mulher se prevenir, né? Esse aqui, por exemplo, é um DIU de esse cobre. Esse fiozinho fica... Bom, ele é para retirada, Ele é para colocação e retirada, mas tá? o fio fica. Aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar, mas, por exemplo, onde é que fica o DIU, tá? Ele é inserido... aqui no fundo do útero, certo? Então aqui a gente tem o útero, ele fica no fundo do útero. Aqui a gente tem a vagina da mulher. E o fio do DIU, ele fica nessa porção da vagina. A gente corta para que ele fique curtinho e ele tá lá dentro. Mas por que é importante? O DIU é um método super seguro, tá? Que tem muito mito em volta dele. É um método não hormonal mais seguro que a gente tem e que a gente tem que conhecer melhor. Existe uma outra forma também de DIU atualmente, que é um DIU com hormônio, com progesterona dentro dele. Isso é para ficar mais seguro? Para a mulher parar de sangrar. Porque qual é o problema do DIU? As mulheres se adaptam bem ao DIU, mas algumas reclamam que o fluxo aumenta. Não, o fluxo no caso da menstruação. Da menstruação. Não é só que ele aumenta, a mulher também parou a pílula em geral, e a pílula diminui o fluxo. Então ela parou a pílula e colocou o DIU.
Então, realmente vai aumentar o fluxo. Mas o que acontece? Tem agora, atualmente, o DIU com levonorgestrel, com uma progesterona que faz ela parar de sangrar, colocado da mesma forma. O DIU, quando bem colocado, é um método super seguro, não hormonal, a maioria deles. E se a mulher quiser engravidar, é só basta retirar. Os não DIUs, ela, claro, né? Basta retirar. Os DIUs hoje em dia têm uma validade de 10 anos e é só ela retirar. Isso que você tem na mão? Isso, por exemplo, é um anel vaginal, que eu também trouxe porque as mulheres não têm conhecimento, tá? É uma forma hormonal, uma haste flexível, que a gente coloca lá no fundo da vagina, certo? E ele fica por um mês. A maioria das pacientes não percebe. Ele tem hormônios? Ele tem hormônio. Ele funciona que nem uma pílula anticoncepcional. Curioso, olha só. É um anel. Na verdade, se a gente fechar esse molde aqui, ó, que a gente tem um anel vaginal, tá? Ele é colocado uma vez por mês. Isso é o médico que coloca ou é ela que coloca? O paciente que coloca. Lá no fundo da vagina. Certo? No caso de relação sexual não tem nenhum problema? Não é para o parceiro sentir. Interessante. Né? Então, é um método também para aquelas mulheres. E ele se desfaz ou tem que ser tirado depois? Ele é retirado uma vez por mês. Então, depois da terceira semana que a mulher tá, ela retira, toca fora, fica uma semana sem quando ela menstrua. E existe também... É seguro esse método? É tão seguro quanto os outros métodos. Tem uma pergunta sobre o DIU que eu acabei esquecendo de fazer, que é o seguinte: mulheres que não tiveram filhos podem usar o DIU? Podem colocar o DIU. Mas você dizia que não, né? Não, elas podem colocar o DIU, não é uma contraindicação. E uma outra coisa interessante é que o DIU aumenta o risco de infecção ou não aumenta? Não, o DIU aumenta o risco de infecção no primeiro mês que ele é colocado, tem que ser observado, e depois não. A paciente não pode colocar o DIU e esquecer. A paciente que coloca o DIU, esse é o grande erro no Brasil, é colocar o DIU em pacientes sem acesso ao sistema de saúde, sem acesso à ecografia. Não é feita uma cultura da colocação do DIU. Por isso que existe tanto boato e tantas histórias ao redor do DIU. Bom, a visita ao ginecologista deve ser feita de 6 em 6 meses ou até um ano. Paciente com DIU é diferente? Não, esse é o preconizado, né? Seja para o DIU ou seja para as outras formulações. O problema é que se eu coloquei um DIU que vale 10 anos, o primeiro ano eu esqueço, o segundo eu esqueço, às vezes eu vou no terceiro ou no quarto. Se fala muito sobre a questão da pílula quando a mulher quer engravidar. Então, dizem assim, olha, tem que limpar o organismo. Já ouvi falar disso, tem que limpar o organismo, tem que ficar 1 ou 2 meses sem tomar a pílula e não engravidando. Isso tem relação? Isso é verdade? Não, isso não tem relação. Na verdade, a maioria dos métodos hormonais, a mulher vai levar um tempo até retornar à ovulação. Isso pode ser no mês seguinte ou nos injetáveis durar até 4, 6 meses. Mas não tem nenhum risco. A mulher pode engravidar, inclusive, usando a pílula ou usando o método hormonal. Quer dizer, eu esqueci 4 ou 5 comprimidos, engravidei, né? Tem risco? Não, não tem risco para o bebê. Para finalizar, até isso é interessante. Ela está tomando a cartela, esqueceu, engravidou, não sabe, né? Porque vai saber daqui a algumas semanas. Continua tomando. O bebê vai sofrer algum risco com essas pílulas que ela seguiu tomando? Não, a pílula não chega a prejudicar o bebê. Mas claro que o ideal é ela imediatamente saber quando pode estar grávida, correr o risco, suspender a pílula e fazer um beta-HCG. Só mais uma pergunta que é importante: pílula do dia seguinte não é anticonceptivo? Pílula do dia seguinte não é anticonceptivo. As pacientes usam muito isso, não é. Ela é uma bomba de hormônios, né? É uma dose altíssima de hormônio e deve ser usada em situações especiais, ponto. O que ela pode fazer de mal para o organismo? É uma dose muito alta de hormônio, retenção hídrica, enjoo, um monte de coisa. Características de TPM, de repente? A paciente é como se ela pegasse quase metade da cartela dela de pílula e tomasse toda no dia só. Tá certo. Doutor Valentino, que aula que o senhor deu aqui pra gente, para as nossas telespectadoras e para os telespectadores também, que tem suas parceiras, suas filhas, suas mães também têm essa informação. O homem tem que participar, pode ajudar a escolher, né? Legal, tá certo. Muito obrigada Obrigado, pela entrevista.